Boa noite. Erro médico. Como combater este problema que assusta tanta gente? Vamos conversar com um especialista sobre o tema. Ele é carioca e se formou em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cursou mestrado em cirurgia também na UFRJ. Fez pós-graduação em oncologia na Universidade de Toronto, no Canadá. Foi professor em faculdade de medicina e vice-diretor do Hospital de Oncologia do Rio de Janeiro. Atualmente, é cirurgião oncológico do Hospital da Força Aérea no Galeão, também no Rio. Criou o Congresso Transdisciplinar sobre Segurança do Paciente. Eu recebo hoje, no Márcia Peltier Entrevista, o médico e pesquisador Alfredo Guarish. Doutor Guarish, prazer enorme ter o senhor aqui. Vamos falar sobre um assunto que afeta todo mundo, né? Erro médico. Mas como é que a gente detecta que houve o erro médico? Até que ponto esse erro médico é intencional ou não? Essa pergunta é fundamental. Primeiro, definir o que é erro, né? Erro é qualquer coisa que não deu certo. Eu programei uma coisa, fiz de uma maneira e a coisa não aconteceu como eu tinha previsto, como eu gostaria que fosse. Outra coisa é o dano, que é a consequência do meu ato. Então, posso errar e não acontecer nada. E você vai ficar com a doce ilusão que não houve erro. Ao mesmo tempo, eu posso fazer uma coisa que fez um dano, mas não houve nenhuma intenção minha. Então, o erro médico, na verdade, o erro em medicina é caracterizado quando existe imprudência, negligência ou imperícia. Fora isso, é o erro que nós chamamos de erro do bem, o erro normal que qualquer profissão está sujeita. Quer dizer, o erro do bem seria, por exemplo, o senhor falou, o erro do bem a pessoa nem sabe o que aconteceu e está tudo bem. A pessoa fica boa, vai para casa. Como é que é esse erro do bem? O erro é uma atitude que não deu certo. Certo. Novamente, eu vou insistir em separar erro do dano. Por isso que, quando se estuda erro, existem gente que está estudando erro em todos os sistemas, procura estudar de uma maneira cientificamente falando. Existem profissões que a pessoa pode até errar e aquilo ter, como o senhor falou, uma repercussão, às vezes, quase nenhuma, né? Mas existe também um outro lado, né? Em várias profissões, as pessoas, quando tem algum erro, eles podem reportar aquele erro para que aquilo não aconteça. Como é que funciona na medicina? O médico em si, o profissional de saúde, ele tem condições de dizer, não, isso aqui foi um erro, vamos acertar, ou isso não existe no sistema? Isso, na verdade, existe no sistema, mas de uma maneira um pouco acanhada. Por quê? Porque está havendo um processo de judicialização do número de processos contra profissionais de saúde, contra o sistema de saúde, de uma maneira bastante grande. Eu não estou discutindo se é justo ou injusto, eu estou discutindo o fato. Na aviação, após cada voo, o piloto relata o que aconteceu. Quase aconteceu isso, quase aconteceu aquilo. Existe um órgão que recebe essa informação e é discutido, e a partir daí, hoje, a gente tem, depois do elevador, o segundo método de transporte mais seguro é andar de avião. Em medicina, hoje está se procurando isso. Existe hoje uma preocupação muito grande nos hospitais, na maioria dos hospitais de bom padrão, é você ter um gerenciamento de risco para que esses fatos sejam relatados e sejam tratados da sua maneira adequada. Novamente, separando as coisas relacionadas ao erro, que eu digo, do bem, daqueles casos de imperícia, negligência ou imprudência, que devem ser tratados conforme a tipificação legal. Quer dizer, quando o senhor falou aqui, o senhor falou na área privada, mas na questão da área pública, existe também essa, vamos dizer assim, essa preocupação de se formatar relatórios sobre possíveis erros? Está começando a haver uma preocupação por parte das várias instâncias de avançar nesse processo. Mas existe uma dificuldade cultural muito grande das pessoas, por exemplo, admitirem que erraram. Pois é, isso que eu queria chegar. O médico, ele vai dizer, francamente, olha, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. O médico consegue ter essa, vamos dizer, entre aspas, humildade, porque é muito difícil, é uma profissão que já envolve tantos riscos, né? Está lidando com a saúde. Se a partir do momento que ele pode dizer assim, não, eu não devia ter feito esse procedimento, devia ter feito o outro, será que não há, de repente, uma perda de confiança nele, no sistema nele, ou nos próprios pacientes? Isso não envolve uma problemática maior para o próprio médico? Essa talvez seja a maior discussão que todo sistema tem no Brasil e no mundo. Os Estados Unidos, que tem um sistema de saúde que é modelo para vários outros países, essa questão é muito discutida. O número de processos contra profissionais de saúde, no momento em que a pessoa diz, me desculpe, eu errei,
diminui drasticamente. Diminui, não aumenta? Não. Agora, o problema que nós estamos discutindo é o seguinte, como ter menos erro? Claro. Aí eu discuto eu ter menos processo. Na verdade, para você ter uma ideia, foi publicado recentemente um estudo mostrando que nos Estados Unidos, 9% dos pacientes internados sofrem alguma lesão, menor que seja, relacionado ao seu tratamento. 9%? 9%. Se eu tiver 1.000 internações, 90 pessoas vão ter algum tipo de problema. Quer dizer, é o que eles chamam de intercorrência? Intercorrência é o nome assim, mais assim, politicamente correto. Genérico? Genérico, é um genérico. Agora, desses, 7% morrem e 7% têm lesão permanente. Quer dizer, é uma coisa importante isso, em comunidades. Qualquer coisa em torno de 15 pacientes por hora morrem no sistema de saúde americano decorrente de uma falha grave do sistema de saúde, de qualquer tipo. Desde a falha por imperícia ou uma fatalidade. Então, o sistema de saúde faz parte do que nós chamamos de sistemas complexos, porque envolve um número imenso de profissionais e a palavra erro médico é uma palavra complexa, a gente deveria falar erros no sistema de saúde. É uma palavra maldita. Com certeza. Né? É uma palavra que ninguém quer ouvir. Mas a gente tem que enfrentar. Então, hoje o que a gente vê claramente é que se nós não entendermos que o erro é normal e se nós não reconhecermos por que o erro aconteceu, jamais nós vamos conseguir prevenir. Sabe por quê? Porque normalmente a gente quer saber quem errou. O senhor falou aqui de umas estatísticas americanas, né? 9% das internações nos Estados Unidos, as pessoas têm algum tipo de intercorrência, 7% podem ter uma coisa fatal. São dados americanos, para ficar bem claro, para que ninguém pense que são dados brasileiros. A gente tem alguma referência no Brasil? Muito pouco. Isso é um tabu. Isso é um assunto que tem dificuldade. Existem vários núcleos, a Fiocruz tem um núcleo de segurança do paciente, está trabalhando sobre isso. Nós temos uma tese por um pesquisador brasileiro, um estudo retrospectivo, colocando esse tema, mas os números estão começando a aparecer. Na verdade, o que a gente vê todo dia, os jornais, toda hora aparece algum tipo de problema relacionado ao sistema, é que mistura, no mesma situação, situações totalmente diferentes. Por exemplo? Bom, uma coisa é o paciente, por exemplo, estar vivo e ser considerado morto. Isso não deve ter esse tipo de dúvida. Quem morreu, morreu. Quem está vivo, está vivo. Isso é verdade. Mas como é que você explica que isso pode acontecer num mesmo hospital que salva a vida de uma pessoa que recebe um arpão na cabeça e 20 dias depois salva a vida de uma criança que entrou um alicate na cabeça, no mesmo hospital? Como é que, senhor, pela sua visão médica, como é que se explica isso? Primeiro, para o começo, fadiga, carga de trabalho, treinamento das pessoas, possibilidade de reciclar. Se não houver isso, jamais você vai ter um sistema seguro. Se tem uma profissão que você tem que estudar para o resto da vida, é a profissão da saúde. Isso vale, não é para médico, não, para enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Esse é um sistema que tem pelo menos 25, 30 especialidades trabalhando em prol do paciente. E muitas vezes essas especialidades não se comunicam adequadamente. Tem que cruzar informações, né, doutor Guaríschi? Cruzar e entender bem do que eu estou falando. Existe um lema no Submarino que diz o seguinte: quando você diz que uma coisa é negativa, você diz negativo. E quando você diz que uma coisa é positiva, você fala afir. Afir? Não fala positivo, que pode confundir com negativo. Ah, palavras bem diferentes. Bem diferentes. Então, quem trabalha em submarino usa esse linguajar. Nós precisamos ter um linguajar muito claro para entender de que nós estamos falando. Nós vamos para o intervalo, mas na volta vamos continuar sobre essa questão e sobre essa questão também da formação, da educação, de como é que a gente tem os nossos médicos, como é que é a formação do pessoal que trabalha na saúde, que não é só médico, tem várias outras profissões também. Nós voltamos já aqui com o doutor Alfredo Guaríschi no Copacabana Palace. Voltamos aqui no Copacabana Palace, meu entrevistado desta noite é o doutor Alfredo Guaríschi, pesquisador e médico. Então, nós estávamos falando sobre essa questão toda de como se comunicar melhor médicos, pacientes, mas principalmente médicos e suas equipes, né? O erro vai continuar ocorrendo. Sim, o ser humano é ser humano, né? Exatamente. O problema todo é, primeiro, eu reconhecer que existe o erro,
rapidamente criar medidas para evitar que o incêndio continue. Você tem suspeita, tem fumaça, tem fogo. Você vai lá e vê o que está acontecendo. Senão, daqui a pouco, você está num grande Então, incêndio. diante da sua experiência, qual é o primeiro alerta que tem que se fazer? O primeiro alerta é por escolhas. A vida é de escolhas. Nós escolhemos quem vai ficar com a gente, para onde é que a gente vai. E como é que a gente escolhe quem vai tratar da gente? Não é uma escolha muito simples. Mas hoje, se você puser meu nome no Conselho Federal de Medicina ou no Conselho Regional de Medicina, vai saber que eu sou eu. Então, as pessoas têm que saber que as pessoas têm que estar registradas nos conselhos de classe. Isso acontece na enfermagem, na fisioterapia, etc, etc. Então, a questão do falso médico é um problema que, recentemente, houve alguns casos relatados em relação a esse problema. Isso é uma coisa perfeitamente ou diminuída de uma maneira muito grande. Quer dizer, mas isso é mais possível de acontecer em pequenas clínicas privadas, né? Porque nos hospitais públicos é mais difícil, porque as pessoas supostamente são concursadas ou não. Então, não? Não, isso daí... Pode acontecer em qualquer um? Qualquer lugar. Quer dizer, O médico que não é médico se passar por médico. Ou enfermeira que não é enfermeira se passar por enfermeira. E o roubo de criança. Tem vários casos relatados disso. As pessoas botam uma roupa... É muito... Aqui, às vezes, tem uma dificuldade de exigir... Quer mostrar sua carteira de identidade? As pessoas se ofendem. Muito, muito. Isso tem que parar. A gente tem que se identificar claramente. Ninguém tem obrigação de achar que outro tem cara de gente do bem. Esse é o problema. Na verdade, você bota um terno e uma gravata e você assalta um banco. Ao passo que você vai entrar de camiseta, o segurança vai olhar para você com outros olhos. Quer dizer, a gente primeiro tem que perder esse preconceito com relação às aparências. As pessoas têm que provar quem elas são. E para o paciente, quando olhar para o médico, ele tem que ter segurança de saber aquele médico se formou e tal, está no conselho regional tal e está... É isso? Não, e de conversar com ele qual é a sua experiência do meu caso. Como é? Você já tratou algum caso igual a mim? Mas a pessoa, se está de má fé, pode mentir. Pode mentir, mas você tem como recorrer, pedir segunda opinião. Isso eu acho que é uma coisa importante. A segunda opinião é saudável. Agora, não adianta pedir 20 opiniões que não vai dar certo. Mas isso mais também quem recorre ao serviço privado, né? Porque o serviço público, às vezes, as pessoas ficam mais limitadas, né, doutor Guarish? Mas olha, eu sou fruto do serviço público. Eu me formei numa universidade pública e toda a minha experiência eu adquiri no Instituto Nacional do Câncer, agora no Hospital de Força Aérea Brasileira. Eu tenho muito orgulho de ser um servidor público, com uma grande vantagem. Fica muito claro, no final do mês, o quanto eu tenho a receber. Claro. Então, se é pouco, é um problema meu. Então, voltando a como escolher... Como escolher? A gente tem que ver também a formação das pessoas. O maior problema que hoje nós temos está na formação. Hoje, no Brasil, tem mais escolas médicas que os Estados Unidos e a China. Não, isso aí, para mim, é um dado, assim, surreal. Como é que pode? O senhor tem números, assim? Tem. Nós temos em torno de 180 faculdades de medicina. Certo. Sendo que 98, nos últimos 13 anos, deve ter mais ou menos umas 40 tentando aprovação no Congresso. Sim, e o nível de qualidade, de excelência disso? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Esse é o grande problema, que a maioria dessas escolas são privadas. E o curso mais caro que existe é de medicina. O custo, o preço de uma mensalidade de uma escola médica é acima de R$3.000. É caro, é muito caro. Não custa isso para fazer direito, não custa isso para fazer arquitetura. Além do material, livros, tudo? E o custo de um aluno de medicina é muito alto, os livros são muito caros. Enfermagem, para você ter uma ideia, nós temos quase 800 escolas de enfermagem, não estou falando técnico de enfermagem. Enfermagem? Enfermagem, são 120 mil alunos por ano que estão cursando enfermagem. E apenas se formam 40 mil por ano. Por quê? Porque provavelmente essas pessoas não têm condição de terminar o curso. Ok, se formou, aí o que você vai fazer depois de formado? A pessoa formada numa faculdade está realmente pronta para entrar no mercado de trabalho? A resposta é não. Você precisa fazer uma residência médica, residência em enfermagem, há necessidade de um estágio em serviço. Esse estágio em serviço tem duas vertentes fundamentais. Uma é lidar com simulação. Isso também vale para a escola de formação, escola médica. Nós precisamos ter manequins, nós precisamos usar atores. Como é que eu,
vou dar uma notícia para uma pessoa que ela está gravemente enferma ou que o parente dela acabou de falecer, se eu nunca fui exposto a essa situação? Por que eu não contrato um ator que sabe fazer um bom papel e me expõe? Quer dizer, o senhor acha que deveria ter, nessa formação, algo com atores para que as pessoas possam desempenhar os seus papéis? Mas geralmente isso não acontece. Geralmente as pessoas trabalham em outros hospitais, muitas vezes com pessoas de baixa renda, para fazer a sua formação, não é isso? É justo isso? Não, mas não é isso que acontece? E sempre foi assim. Não sempre foi assim? Mas nos outros países, como é que é? Também não é assim? Também era assim. Mas há a pressão social. Então, há uma total diferença em relação a esse aspecto. Onde é que está o treinamento do jovem profissional de saúde? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Na estrutura pública. A estrutura pública, hoje, representa um arsenal de investimento de apenas 40% do que é investido em saúde é dado pelo poder público. 60% do investimento em saúde é dado pelo setor privado. E apenas 25% da população tem direito a um seguro-saúde. Só que, se nós dois precisarmos de transplante, quem vai transplantar a gente é o Sistema Único de Saúde. Nós somos o segundo país do mundo em número de transplantes. Nós temos uma boa medicina pública, temos sim, e temos uma boa medicina privada. O nosso modelo, que é o modelo híbrido, é que está precisando ser reajeitado. Se não houver uma grande discussão, nós não vamos avançar. Na sua opinião, qual é o grande entrave? Eu acho que é o diálogo. Aliás, o grande entrave de tudo... Não, mas aonde que é? O investimento, que tem que ser maior no investimento público? Olha, os números são muito simples de colocar. Nos Estados Unidos, hoje, saúde representa 16% do produto interno bruto. Qualquer coisa em torno de 2 trilhões nos Estados Unidos. No Brasil, representa em torno de 8%. No Canadá, é 9%. Na Argentina, é 9%. Então, o que a gente vê é que países, por exemplo, o Canadá e o Brasil, eles têm uma distância. Agora, a população do Canadá é muito menor do que a população brasileira. É, mas eu estou falando... Você está falando em percentual de investimento. Investimento. E no Canadá se investe muito mais do que o Brasil. O Canadá investe quase em torno de 70% o setor público investe. O Canadá, eu morei no Canadá, então o Canadá tem um sistema público de saúde muito bom. O sistema privado é um sistema complementar. Então, essa é a grande discussão. O Brasil está dentro de que modelo? Que mais se aproxima do Brasil? Olha, é uma pergunta que eu não sei te responder. Nós somos uma cópia do sistema italiano, inglês e com um ar nosso de brasilidade. Agora, nós temos, por exemplo, o melhor programa de AIDS do mundo é brasileiro, o maior programa de vacinação é o brasileiro, nós temos o segundo maior programa de transplante do mundo. Então, perdendo só para os Estados Unidos? Só perdendo para os Estados Unidos. Então, a gente é um grande país, a gente é um país excelente. Agora, a gente realmente tem problemas de investimento, falta investimento, há necessidade, faltam médicos, faltam enfermeiros. Agora, existe uma concentração muito grande de médicos e enfermeiros nos grandes centros. Uhum. Quem é que quer sair de uma cidade grande para ir para o interior, se lá você não tem condições? Se você também não está bem treinado, você acha que você pode ficar sozinho numa cidade pequena? Um médico só não resolve tudo. O médico precisa de enfermeiro, precisa de fisioterapeuta, etc, etc. Precisa de toda uma infraestrutura, né? Absolutamente. Agora, nós vamos para o intervalo. Na volta, vamos falar do Congresso Interdisciplinar, né? Esse congresso que o senhor tem feito há quantos anos? 4? 4 anos. 4 anos, que aborda essa questão toda, né? Do erro humano, do erro médico, em várias profissões, inclusive, né? Perfeito. Vamos falar sobre isso, tá bom? Nós voltamos já aqui no Copacabana Palace.